Nesta aula, a pesquisadora e ensaísta Sofia da Silva Teles destaca os procedimentos, a cadeia produtiva e o significado da arquitetura do século XX. Sofia foi docente da PUC Campinas até 2002, atuando como coordenadora do Departamento de Fundamentos Teóricos. Atuou como membro da Comissão Executiva na 2ª Bienal Internacional de Arquitetura. Autora de obras e artigos sobre arquitetura moderna e de catálogo de bienais. A pergunta feita à professora Sofia foi: como se faz ou como se pode fazer uma primeira aula de História da Arquitetura para um curso de Arquitetura e Urbanismo? É uma linda pergunta, eu agradeço imensamente o convite e a pergunta. Eu teria que pensar duas coisas com vocês. Na verdade, eu coloquei 3 problemas, que são problemas mesmo, imagino que tenha ficado um pouco ambíguo, porque procedimentos, cadeia produtiva e significado. Procedimentos diz respeito à questão individual, e aí eu vou discutir o problema do arquiteto. A cadeia produtiva é um mundo coletivo, ou seja, a relação da arquitetura com o urbanismo. Significado é o valor público. Então, nós temos o individual, o coletivo e o público. Três questões. E são diferentes da maneira de tratar. São 3 questões, claro que são não só interligadas, como interdependentes. Mas, no caso vamos dizer, da primeira questão, que eu acho a mais difícil, eu sou professora basicamente de História da Arquitetura, menos de História do Urbanismo, porque eu peguei a arquitetura moderna, e a arquitetura moderna implica urbanismo dentro da noção de projeto. Mas a gente sabe que a história do urbanismo é prévia à história da arquitetura, no século XX, já existe antes, quer dizer, existe uma tradição urbanística que não depende da arquitetura moderna, e a arquitetura moderna vai entrar em conversa com essa tradição. E é mais complicado nós entendermos quais foram os problemas que o século XX propôs para a arquitetura, para que ela se colocasse como arquitetura moderna. Eu digo isso porque nós estamos, de certa maneira, não é nem deslocando o problema da arquitetura. E eu vou dizer uma coisa difícil, talvez. Se nós lembrarmos que a arquitetura, no começo do século XX, não tinha televisão, rádio e principalmente rede e tudo mais, ela era um campo de significação fortíssimo e de comunicação fortíssimo. Porque ela ainda vinha com o resíduo de ser um campo simbólico muito forte. Digo, se você pensar a tradição do século XVIII, século XVII, século XVI, existe uma coisa interessante que é um célebre dilema moderno que chama-se síntese das artes. E é sempre curioso que a gente esquece que o problema da arquitetura não é o procedimento em si ou a habilidade do arquiteto, nem coisa nenhuma, é o programa. E acontece que no século XV, XVI e XVII, o programa da arquitetura é o mesmo das artes. E é por isso que um arquiteto pode ser pintor, escultor e construtor de uma igreja ou de um palácio, e é o mesmo. Porque o programa é o mesmo. A gente não chamava programa. É o rei, a igreja, a religião, os grandes temas, são os mesmos. Mas no século XX isso dissolve. O programa do urbanismo e o programa da arquitetura e o programa das artes são outros. E aí nós temos um problema, quer dizer, o problema do arquiteto é que ele perdeu o programa, como as artes também perderam no século XIX. No século XIX, quando os artistas há uma questão clássica em história da arte que chama-se crise do assunto, que é quando as artes plásticas deixam exatamente de representar temas que são, eu não vou dizer públicos, porque nesse momento nós não temos um espaço público, nós temos um campo estamental, nobreza, os plebeus, né? Não tem o mundo público, que é o mundo democrático, digamos, em tese. Mas, de certa maneira, quando a arte deixa de se preocupar com a representação pública, ela não tem muito o que pensar. Então, ela está com toda, vamos dizer, o saber prático dela, de habilidade manual, de técnicas de pintura, Velázquez, Rembrandt e tudo mais, isso é uma quantidade de técnicas enormes.
mas o assunto é um pato morto, 3 laranjas e um copo, em cima de uma mesa, ou seja, natureza morta. Eu estou dizendo isso para fazer um paralelo, que no caso da arquitetura, enquanto a arquitetura tinha um programa comum, por exemplo, igreja era gótico, isso no século XIX, ecletismo, igreja é gótico, prefeitura é neoclássico ou clássico, casa particular não tem, porque a casa ou é um palácio, ou é a casa do interior, uma casa de campo, uma coisa, mas não tem a noção da casa individual. Então, eu estou dando uma questão geral, porque quando nós pensamos em história da arquitetura, eu teria que lembrar uma coisa que é muito bonito, é um artista plástico italiano que chama-se Luciano Fabro. Ele está vivo ainda, da arte povera, que é contemporânea mínima, e ele tem uma noção de história muito bonita. Ele diz, para nós na Itália, a história é o presente. Não só o presente, como é o cotidiano e todos os dias. E nós temos que decidir todos os dias se nós continuamos na história ou não, porque a nossa história é a história da arte, e se cair um quadro, se a igreja desmontar, se o monumento cair, nós temos que decidir todos os dias se nós vamos deixar aquela cidade antiga desmontar ou se nós vamos refazê-la todos os dias. Isso é muito diferente de uma visão de história, por exemplo, de um artista norte-americano. Ele diz, para a América, você pode pensar nas consequências dos seus atos, mas você tem um lapso de tempo. Nós, na Europa, não temos. Nós temos que decidir todos os dias, cotidianamente, se nós vamos manter aquela cidade ou se nós vamos largar, porque não vai dar tempo. É uma decisão histórica, ou seja, nós somos históricos porque essa decisão é cotidiana. E eu começo com isso para lembrar a vocês que a questão moderna, que é o século XX, eu pus século XX não moderno, porque o século XX, de fato, tem um percurso de modificações muito grandes, e não só na arquitetura, mas ela criou para os arquitetos, criou um novo estatuto social. Então, há uma discussão, por exemplo, se para compreender uma obra de arquitetura, você tem que conhecer o contexto primeiro, ou a obra, ou se você pode apenas grandes ideias, os ideários modernos. O que os arquitetos acham da vida, do mundo, se é socialismo, se é capitalismo, ou seja, você faz uma análise sociológica e a obra vem como ilustração disso. É um erro, do meu ponto de vista. É um engano. Porque se a obra fosse uma representação efetiva do real, os artistas não sairiam de onde saem, nem o conhecimento conseguiria cortar com os hábitos. Quando eu falo em procedimentos, eu sempre acho que a história da arquitetura tem que começar pela história dos procedimentos. Eu vou dar um exemplo brasileiro, porque é uma coisa mais simples, eu não estou dando uma aula aqui de história no sentido de todas as... Mas eu vou dar um exemplo que todo mundo, mais ou menos, mesmo quem não é arquiteto, conhece, que é a maneira como no Brasil, aqui em São Paulo, especificamente, nós tivemos que resolver uma coisa que também tem fora. França, Inglaterra, todo mundo teve, que é usar um procedimento que já se transformou no hábito, que é o pilotis. Todo mundo sabe o que é o pilotis, é um edifício suspenso sob colunas para deixar o chão livre. Coisa mais habitual do mundo. Acontece que eu demorei algum tempo nas minhas pesquisas para entender, primeiro, que nós brasileiros, aqui, história da arquitetura no Brasil, pela referência portuguesa, não temos a tradição clássica. Portugal não tem clássico, praticamente não tem. A Espanha tem, mas Portugal não. Ele é mais empirista, não tem tradição clássica. Primeira questão. Segundo, se você não tem tradição clássica, a nossa maneira de pensar o espaço é diversa de uma tradição, como é a italiana, como é a francesa, como é a espanhola.
O que é a tradição clássica? Você tem um cubinho pressuposto, uma figura geométrica pressuposta. E o que é o clássico? Não é o fato de ser um cubo puro, uma figura pura, mas o fato de usar proporções clássicas. Janela, 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 porta, janela, 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 porta, friso, friso, coluna, coluna. Quer dizer, tem um sistema proporcional. É isso que é o clássico, para dar visibilidade e compreensão proporcional a um cubo que, se você não fizer isso, ele pode ter 3 metros, pode ter 25, pode ser pequenininho. Você precisa da proporção clássica para estabelecer as relações humanas, segundo uma certa tradição. Se você tem um projeto moderno, quem é que vai trabalhar com a questão clássica? Corbusier, Mies, todos eles partem da referência clássica. No caso brasileiro, aconteceu uma coisa muito bonita. E demora a gente entender isso, porque se você fica lendo o ideário, fica lendo, não, os brasileiros são corbusianos, e é o Corbusier, e eu olhei um dia o projeto e disse, mas nós temos os tais 5 pontos do Corbusier, mas é completamente diverso, mesmo de um hispânico, dos nossos colegas latino-americanos, que também são corbusianos. Eu peguei, isso ficou mais preciso no concreto armado e aparente, que é muito duro, muito bruto, e foi um momento em que eu disse, que curioso, eu posso deixar isso aqui no chão? Posso deixar aqui? É possível? Vocês estão ouvindo? Eu tenho que fazer um desenho no ar aqui. Se você trabalha com sólido euclidiano, que é a ideia do pilotis, a ideia é subir o prédio. Então, lembrem do Corbusier, mesmo quem não é arquiteto sabe, você tem um pilar embaixo, que a gente chama de pilotis, sobe, estrutura, que o pilotis é uma estrutura, não é só o ato de levantar, é uma estrutura, dominó. Acontece que se você trabalha com o concreto armado, e não pela tradição clássica da arquitetura, mas pela tradição da engenharia, que é onde nós temos uma grande tradição do cálculo estrutural, quando você tem que dimensionar uma obra, você não vai dimensionar uma geometria euclidiana, você vai dimensionar onde cai o esforço da viga. Ou seja, nós temos uma coisa que, quando você está no cálculo diferencial, a maneira como você junta, em arquitetura nós diríamos, compõe as partes. Não tem como compor parte nenhuma no cálculo estrutural. Você tem, é como uma ponte. Você tem uma viga e você tem que dimensionar o tamanho dessa viga no momento em que o esforço cai, o ponto cai. Então nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos a decisão do ideário de deixar o solo livre, levantar o objeto. E nós temos um problema técnico estrutural que é baixar o objeto. Mas se você trabalha com o concreto armado, você parte do raciocínio de engenharia, e você não parte do raciocínio exatamente clássico. Aí você tem o problema do ponto de apoio. Então, a ideia do Artigas de criar um ponto de apoio que é como se fosse uma coluna, você tem aqui a capitel e você tem embaixo a base, ele tira o fuste, que é o meio da coluna, engasta o capitel na laje, junta a base no chão e desce aquilo em cima de 2 roletes. E aí isso é a casa de barcos, ou seja, é essa ideia de que você mantém a tensão do peso e o escoamento dos esforços para baixo e mantém a ideia de um chão ilimitado por baixo. Se você entrar pela outra tradição que não é clássica, que nós também não temos, que é a tradição industrial americana, vocês pegam o Breuer, que é um arquiteto austríaco, que depois foi para os Estados Unidos, ficou lá e desenvolveu aquelas cadeirinhas todas modernas, em metal, levíssima. Quando o Breuer pega o concreto armado, é um bunker. Ele põe um peso fortíssimo e você vê todas as partes. Aqui tem uma parte que junta com essa parte, que junta com essa parte, porque é o raciocínio da estrutura metálica que ele passou para o concreto armado. É extremamente curioso ver como o pessoal do concreto armado e aparente, nos anos 60, que tem tradição histórica, passa para o concreto armado a formalização de um momento ainda da arquitetura, no primeiro momento, que não aconteceu aqui.
E eu só descobri isso quando eu tive que enfrentar o Peter Eisenman. Não tem nada a ver com o Brasil. Eu olhei aquele trabalho dele e eu dizia, mas que diabo, que fim do clássico. Nós não temos clássico. Nós não temos que desconstruir nada, porque não dá para desconstruir as partes tal como ele estava pensando. Quer dizer, no momento em que você abre o seu arco de comparação, você cria a possibilidade de entender que cada procedimento tem uma história. Então, a história do Piloty é muito bonita. O drama todo, como é que foi feito aquilo? E por que ele não é só o problema de levantar para o chão? Que ele tinha um problema de localizar os pilares. Por que o pilar vem para dentro? E por que esse não fica? Não é um problema formal de ornamento. Era um problema produtivo, de cadeia produtiva. A ideia do pilar para dentro era para deixar duas empenas laterais suficientemente soltas para que ele pudesse acoplar o outro lado, porque aquilo era um modelo urbanístico. Então, se nós entendermos que a história da arquitetura, a gente precisa entender o processo produtivo, deste ponto de vista, vamos dizer, do problema colocado pelos arquitetos e não da solução. A arquitetura não tem solução nenhuma, ela põe problemas. Soluções são técnicas. Então, eu posso dar exemplos imensos para vocês da história dos procedimentos e cada um deles vai chegar numa questão bonita, que é o meu primeiro ponto aqui, antes de eu passar para a questão urbanística, que ajuda um pouco a vocês pensarem um pouco. Um problema clássico na história da arquitetura e que aparece muito é que a ideia do arquiteto ser gênio, ter uma intuição, ou ter coisas, né, um arquiteto que é um mestre. Da onde vem o raciocínio do arquiteto? Isso aparece muito em história da arquitetura e são todos os problemas do autor. Eu vou deixar só uma ideia aqui para vocês, que é vocês separarem o conhecimento científico do saber prático. O saber prático não é necessariamente o saber artesanal. É um saber que você pode ter até um técnico de avião, ele tem uma coisa chamada know-how. Tanto faz ter um know-how quanto um saber prático de uma tribo indígena altamente sofisticada para saber quantos verdes tem na floresta e quais são as questões que tem na floresta. O que é um saber prático? É o saber dos efeitos, não das causas. Eu vou dar uma ideia bem simples, quer dizer, depois de 2, 3 anos que vocês estão fazendo arquitetura, ou alguém está fazendo um projeto, você não precisa medir, você olha e sabe que ali tem 3 metros, que ali tem 2, você altamente calcula, você incorpora seus conhecimentos e você incorpora os efeitos e os erros do que você fez. Ou seja, você vai adquirindo um saber que não é só da produção, mas é de você mesmo. Por isso que é o saber. O saber prático é algo que é intransmissível. A prática é transmissível por grupos, pelos coletivos. Mas o saber prático depende da sua própria posição em relação àquela prática. Porque, na verdade, são as suas decisões. É nesse sentido que ele tem uma ética, uma certa moral, uma certa questão, porque você tem que decidir a cada vez. E não tem como você passar para o outro se naquele momento a sua mão direita ela funciona bem e aí você mesmo pensou que era bom fazer talvez um instrumento que será mais fácil na sua mão para poder fazer o vaso. O artesão ele constrói a matéria e os instrumentos. E cada um tem os seus instrumentos. Por isso que, inclusive, o mundo artesanal é um pouco misterioso, porque é claro que ninguém quer mostrar os seus instrumentos. Não é? O mundo artesanal constrói instrumentos próprios para fazer as suas coisas. Tem procedimentos que são hábitos, coisas que são incorporadas. E é por isso que quando você perde essa transmissão de grupo, você perde o saber prático, ele não tem como passar. Então, para fechar essa questão do arquiteto, tem arquitetos que têm know-how sobre o seu, ou seja, tem o saber prático sobre as suas próprias decisões.
E pode ser um técnico, estrutura metálica, não interessa, porque é o tipo de atenção que você tem para o seu trabalho. E é muito bonito isso. Então, a noção de intuição, que muitas vezes aparece, o que é uma intuição? É o reconhecimento de um padrão que você tem de uma vez só. Se você tiver 3 palavras, você fala com 3 palavras. Se você tiver 25 palavras, você vai pensar com 25. Se você tiver 1000, o teu arco de relações é muito maior. A história da arquitetura, a história do procedimento devia ser pensada para vocês como um repertório de decisões e não de soluções. Eu estaria, vamos dizer, chamando a atenção apenas de que não se pode deixar de estudar, eu estou defendendo essa posição, história da arquitetura através da história dos projetos. E pela história dos projetos é que você vai puxando a cadeia produtiva que está atrás daquele projeto. Uma linha do Niemeyer, um desenho, já supõe o concreto armado, já supõe o cálculo, não tem nenhuma brincadeira de fazer uma linha ali porque está pensando não sei o quê. O arquiteto, quando desenha, ele tem uma cadeia produtiva inteira suposta nessa linha. Quando você tem uma cadeira desenhada, você já está fazendo, você já sabe que tem um tubo que você pode curvar e que aquilo pode ser uma cadeira. Ou seja, o desenho, ele está, qualquer gesto do desenho já pressupõe, mesmo que vocês não pensem, um sistema produtivo. É interessantíssimo pegar, por exemplo, o Aalto, que é um finlandês empirista, não clássico, que trabalha com a questão clássica, mas eles têm uma relação com a matéria muito diversa dos italianos e muito diversa de nós aqui no Brasil, que temos uma relação distante com a matéria. Nós somos grandes calculistas, né? A engenharia brasileira é cálculo estrutural e cálculo diferencial, que é extremamente abstrato. Nós não temos a matéria do dia a dia. Alvenaria, zero. É curioso, mas é um problema escravagista aqui, o nosso problema em relação ao país. Quer dizer, nós não temos cuidado com a matéria. Não tratamos a matéria, nós tratamos mal. Trabalho e matéria, as duas coisas estão ligadas. Mas se você pega a Finlândia, que tem uma grande tradição artesanal, o trabalho é valorizado e a matéria é valorizada, então você vai entender por que o Aalto é feito de pequenas partes. É uma parte aqui, depois puxa para cá, aí tem uma curva, aí tem uma... Não tem um desenho prévio, tem um desenho que é o que a gente chama empirista. Vai por ad hoc, quer dizer, junta aqui, depois junta aqui, depois junta aqui, aquilo é um todo resultante. É diferente da visão cartesiana, claro que você tem uma estrutura cartesiana que você baixa no mundo e organiza. São coisas diferentes. Isso é um problema formal? Não, é um problema de formalização de um processo produtivo e de uma certa decisão de vida e uma certa decisão de civilização. Por isso é que estudar o projeto de arquitetura não é um problema formal, nem de mestre, nem de artista. Tem que estudar os procedimentos que foram construídos pela arquitetura moderna por uma questão muito bonita. A arquitetura moderna, eu não estou dizendo que ela é boa ou ela é ruim, ela tem um problema que ainda nos é presente. Diferentemente dos outros momentos, a arquitetura moderna pressupôs a industrialização, a série e a produção em massa, por um problema do século XX, que é a produção em massa. Isso não é uma coisa do século XVIII, isso é um problema do século XX. Para produzir em massa, você tem que exatamente sair do mundo artesanal. E você tem que formalizar isso e codificar isso. Então, Piloty, não só eles construíram o Piloty, como eles tiveram que desenhar o Piloty e criar o sistema representativo do Piloty, que é um código de representação que hoje qualquer um usa na prancheta. Ou seja, a prancheta moderna foi construída junto com a arquitetura moderna. Aí nós passamos para o mundo coletivo, que é a cidade. Eu não sou a melhor pessoa para urbanismo, seguramente vocês vão ter vários cursos de urbanismo e aulas, porque de certa maneira, um campo em que o saber prático é importantíssimo e eu acho que deve ser o lado mais difícil de se poder generalizar um procedimento.
Ou seja, uma pessoa que vive uma cidade italiana, como é que ela vai... Não tem como passar o problema de uma cidade italiana e o saber daquela cidade, que é, na verdade, um saber de vida, mais do que de construção. E aí é que a noção de projeto urbano se descola da ideia do projeto moderno, nesse sentido do projeto que pode ser codificado e generalizado. Uma das coisas que eu sempre penso é que nós temos uma tradição europeia nas universidades, a USP tem, eu mesmo tive professores dando aula em francês, é uma tradição da USP, uma tradição da universidade. Mas os problemas que nós enfrentamos aqui de cidades novas, seguramente não estão na Europa. Aliás, tem três grandes países com grande extensão de terra que tiveram cidades novas tendo que ser produzidas rapidamente. Rússia, Estados Unidos, Brasil. São três áreas muito interessantes. Cada um tem um projeto, um capitalista, um socialista. Mas a Rússia produziu, eu peguei outro dia, fiz um curso inteiro, porque eu peguei toda a produção deles até os anos 50 e 60, ainda com Khrushchev e tudo mais. E eles têm a produção moderna, de produção em massa, e tem uma grande tradição. É sempre a produção em massa. A produção em massa na Europa é uma coisa difícil. Terra é pequeno, enfim. A produção em massa vai para os Estados Unidos e Rússia e Brasil, que seriam as cidades novas, né? Nós temos cidades aqui de 1970, 1950, Paraná, são cidades muito recentes. E eu queria entrar, então, numa segunda questão que é interessante, que eu raramente vejo discutir, que eu deixo para vocês, como eu acho que seria uma primeira aula, eu estou pontuando os problemas, que eu acho que são interessantes para serem desdobrados. A arquitetura moderna começa, no século XX, com duas áreas específicas pensadas na cidade. Ou a célula individual, ou a produção em massa. E, claro que uma coisa está ligada à outra, porque a noção de célula individual, eu acho que foi um dos maiores... É difícil a gente dizer enganos, porque é um julgamento, quem somos nós para julgar todas essas coisas, mas se entende porque saiu de um problema de elemento, de parte, ainda está ligado a uma estrutura mental que procura a análise dos elementos, das pequenas partes, né? Isso deu um problema. Até o Frank Castell tem um texto bonito em que ele diz: eu não sei por que nessa época de mundo coletivo, de produção em massa, a coisa mais importante da arquitetura é a célula individual. Porque a célula individual foi pensada como um pequeno objeto, como isso aqui. E é um dos grandes problemas da Bauhaus. E deu problemas homéricos na produção da cidade. Uma casa não é um objeto. Quando os arquitetos falam objeto arquitetônico, eu acho que isso me parece que cria problemas. O que é um objeto? Um objeto é uma entidade que é autônoma. Uma cadeira é um objeto. Ela pode ser a mesma cadeira em Paris, no Brasil, onde você quiser, é a cadeira. Então, ela é um objeto. Você pode pensá-la formalmente no seu funcionamento. Mas um edifício jamais será um objeto. Ele depende de todo o seu entorno, depende de toda a atmosfera em volta, depende dos seus vizinhos, depende do sol, depende da cidade. Então, por que os arquitetos falam objeto arquitetônico? E essa ideia de que a cidade é uma repetição desses objetos. Bem, essas cadeiras todas são, não é, uma repetição. Mas, obviamente, elas foram feitas para serem vistas em conjunto. Ninguém compra 10 lâmpadas italianas lindíssimas iguais para pôr na mesma casa. Você produz em massa, mas você consome individualmente. Você não consome 10 coisas iguais. Elas são produzidas iguais. Há uma diferença, não é? Então, como a Bauhaus diz, o projeto do lápis, né, da cadeira até a cidade, é o mesmo projeto,
Isso criou para a cidade a ideia de que produz a ideia de repetição e unidade, que é um drama europeu. De fato, nós aguentamos, porque nós aguentamos 50 cadeiras e não aguentamos 50 edifícios iguais. É um belo problema, eu deixo para vocês. Eu não vou dar essa aula. Mas eu estou colocando como a questão do projeto vai amarrando os problemas que estão ligados à estrutura da cidade, no sentido do projeto, não do urbanismo, que são coisas diferentes do ponto de vista da sua ação. Embora um converse com o outro o tempo inteiro, você não pode fazer um projeto urbanístico sem pensar a questão urbana, e nem pensar a questão urbana sem pensar como ela está estruturada. E aí a palavra é difícil, espacialmente. Então, só para terminar a questão Rússia, Estados Unidos, Brasil, eu também tive que, muito tardiamente, perceber, lendo, por acaso, os ingleses, Whitcover, por causa de um outro assunto, me dei conta de que só os americanos e os ingleses, e principalmente os americanos, têm uma coisa chamada tradição da arquitetura doméstica. Ou seja, os americanos é que têm a ideia de ocupar o país com a casa-jardim, casa-jardim, casa-jardim. Ninguém na Europa mora em casa. E quando tem casa, é um palácio fora, uma casa de campo. Os americanos têm uma casa, é um estatuto deles, anti-aristocrática, uma casa prática, simples, pré-fabricada, e com a ideia que, naturalmente, é própria da estrutura política americana, que é um liberalismo que vem dos ingleses, mas que é um liberalismo, na época, mais progressista, mas no sentido de permitir que cada americano tenha o seu pedaço de terra, a tal propriedade privada, que para eles estava ligado, neste momento da ocupação da América, como sinal de independência de qualquer ingerência aristocrática, estatal, porque eles estão identificando o poder do rei com o poder do Estado. Então, a pessoa é livre, não tem ingerência, mas tem o campo comum, que é o valor público. Ou seja, quando você fala individualidade, indivíduo nos Estados Unidos, você não pode deixar de pensar imediatamente indivíduo, valor público. Eu posso dizer a minha pessoa, mas eu não posso dizer o meu indivíduo. Não faz sentido. Porque indivíduo não é uma característica sua, é a característica sua dentro de uma sociedade que tem valor público. O Brasil não tem individualidade nenhuma, nós só temos personalismo. Nós não temos nenhum valor público, portanto, ninguém sabe o que é ser individual. Então, eu queria que vocês entendessem que quando a gente pensa a questão da tradição doméstica, ela é um fato norte-americano e depende dessa estrutura norte-americana. E também vocês têm que entender o seguinte, que eles realmente tomaram posse da terra, o que é algo que a gente no Brasil tem dificuldade de entender. Em 1900, na passagem do século XX, 70% dos americanos tinha a sua pequena casa com o seu pequeno jardim. 70% da população americana tinha a casa. Porque era uma questão deles, da ocupação do século XIX. Depois o capitalismo vai para outros lados e tal, mas você entender como é que foi a discussão deles com os ingleses. Então, a tradição da casa é uma coisa que precisa ter extensão de terra. Precisa ter acesso à terra. E precisa ter acesso ao trabalho. Quando a escravidão americana foi terminada, e nós sabemos que isso não significa acabar com o preconceito e com todos os problemas raciais americanos, mas quando eles deram a liberdade dos escravos, para cada escravo liberto, recebeu um pedaço de terra e uma mula. Ou seja, a noção de trabalho é realmente uma noção que tem valor público nos Estados Unidos. Ou nesse mundo liberal em que o trabalho não é servil, quer dizer, não é rebaixado como uma coisa apenas do servo da gleba, que é o que ainda estava sendo discutido pelo Marx no momento em que na Europa você
mudar o conceito de trabalho na Europa é violentíssimo. A Europa é extremamente hierarquizada. Aí você pega isso nos Estados Unidos, não funciona. Eles estão exatamente brigando contra isso. Então, a cidade americana, a mais comum, tem uma cidadezinha clássica chamada Providence. Se o Adalberto for passear nos Estados Unidos, é interessante de ver, porque é uma cidade do século XVII, ainda eles mantêm as casinhas, com aquele madeirinha, e eles têm uma casa igualzinha a essa, feita de plástico, que naturalmente você não reconhece. Quem não tiver com o olho muito craque, não vai perceber que a casa de plástico não é a casa do shingle. Eles fazem um shingle style de madeira, só que é de plástico. Bom, aí nós entramos num outro problema, que é o mundo americano. Então, eu queria terminar um pouco essa segunda questão aqui da cadeia produtiva, que vocês lembrem que qualquer traço que vocês fizerem no papel implica matéria, peso, gravidade e o sistema produtivo que sustenta isso. E aí vocês podem entrar com todos os problemas políticos, todas as questões econômicas, ou seja, as decisões que vocês fazem. Não é o problema do canteiro específico, é uma discussão que eu tenho com o Sérgio Ferro. Não é um problema de um projeto específico, de um arquiteto específico que vai ficar alienado. É a cadeia inteira produtiva. E que, ainda mais hoje, que você pega uma cidade como São Paulo, Bauru, tanto faz, isso aqui é a mesma coisa, não tem diferença. Você tem uma cadeia produtiva, tem fábrica. Ou seja, a questão do trabalho aqui é que precisa ser pensado se ele vai poder ser desalienado no desenho. Simplesmente porque o desenho, de fato, o desenho é uma cadeia produtiva num pequeno traço. Ou seja, eu não preciso ser adepta do Sérgio Ferro para aceitar, não só aceitar, como enfatizar que vocês precisam entender a história da arquitetura como a história dos procedimentos, a codificação, e ver e conseguir distinguir. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma casa do Neutra, nos Estados Unidos, casa elegante lá na Los Angeles. Aí você pega uma casa do Mies van der Rohe, aparentemente são iguais. Se você entrar na cadeia produtiva, você vê que são outras coisas. E que as decisões vieram de outro lugar, que o Neutra está discutindo com o Luz, que é um problema europeu, que o Mies está discutindo outra coisa. E a gente precisa acreditar que os problemas que os arquitetos enfrentaram nesse percurso vamos dizer, de consolidar o código de representação gráfica que permite qualquer pessoa hoje que nem sabe quem é o Corbusier, nem sabe quem é a Casa Kaufmann do Frank Lloyd, qualquer mestre de obra, vê lá o desenho faz. Eles fizeram. Precisa entender que isso vamos dizer, ajuda a entender as decisões que vocês mesmos vão ter no momento em que vocês estarão, vamos dizer, fazendo a prática, a sua própria prática e criando o seu corpo de saberes práticos que só vocês têm, cada um. E o significado da arquitetura? Que é o terceiro ponto para a gente fechar aqui a nossa primeira conversa. Eu tinha colocado que os procedimentos nos ajudam a pensar o campo individual, pessoal. Como é que você reage frente ao seu trabalho? E como é que você sabe ver o trabalho do outro? Para que você possa incorporar esses conhecimentos, que são práticos. A segunda questão, o coletivo, que é a cidade, que ela está ligada a essa cadeia produtiva, no caso do projeto. Eu estou sempre falando do ponto de vista do projeto. Não estou falando do ponto de vista do conhecimento urbanístico, que vem exatamente, como vocês estão vendo, não dá para desdobrar o urbanismo do projeto imediatamente. Nós vamos ter que achar uma outra chave. Qual é o significado do projeto? Normalmente ele tem o significado dessa cadeira aqui, ou disso aqui. O mais simples possível, está na cadeia produtiva. É o nosso trabalho habitual, organizar os espaços, fazer as coisas funcionarem, fazer um quarto em que pequeno, mas que a porta não abre em cima da cama, que a janela não está abrindo em cima do fogão. Coisas muito simples e importantíssimas para o dia a dia. É o nosso trabalho habitual como designers, que é a palavra
comum dessa espacialização? Quando é que o projeto, ou quando uma obra de arquitetura adquire um significado fora do cotidiano? A rigor, a única maneira da gente pensar isso é quando ela consegue adquirir valor público. E esse é um problema que transcende muito a arquitetura, porque nesse momento o valor público está sendo atribuído a várias coisas que jamais nós atribuiríamos valor público. Então, todo o problema do produtor, tanto faz se é artista plástico, se é arquiteto, se é um cientista, e se é um professor de uma universidade, é a própria universidade, mas afinal, qual é o valor público da nossa ação e da nossa intervenção? Ou seja, um projeto de arquitetura tem valor público, teve valor público, não é porque resolve um problema, ou porque é especial, é porque tem uma inteligência atuando ali que transcendeu a seu pequeno imediato colocação. Eu vou dar 2 exemplos de dois projetos de um autor que as pessoas, tem muita gente que não gosta, que é o Frank Gehry. Um é Bilbao, e o outro é um projeto recente do Frank Gehry que ele fez em Nova York. Eu vou começar por esse de Nova York, porque eu achei que é um projeto recente que eu achei espantoso como inteligência urbanística. Um empreendedor pediu um prédio caríssimo, num lugar caríssimo, para apartamentos caríssimos. Só que esse apartamento caríssimo, ele estava num lugar que tinha uma escola pública embaixo. E era ao lado de Wall Street, no meio de 2008, no meio da crise. Gehry não teve problema nenhum. Ele dividiu a torre para ser vista de longe da ponte do Brooklyn. Então você vê ela de fato, é muito interessante, ela é inteiramente pré-fabricada, impressionante, porque é tudo pré-fabricado, construído pré-fabricado. Mas no chão, perto, na rua, há 6 andares, ele fez o embasamento dessa torre de tijolinho vermelho, o mais comum, completamente adequado ao tijolinho que está coisa ao lado, e fez a escola pública para, sei lá, 600 alunos, que é a entrada do prédio chiquíssimo que está em cima. Precisa ter coragem. Talvez os americanos não tenham esse problema, porque eles são muito pouco aristocráticos. Nesse ponto, eu realmente respeito o anti-aristocratismo americano, porque eu acho que os brasileiros são aristocratas, entre aspas. Tem um negócio com trabalho. O brasileiro é muito aristocrático. Mania de dizer que a mansão nobre é ridículo. Sejamos ridículos. Se você lê texto, é ridículo. A mansão nobre, fulano de cá, mansão, não sei das quantas, isso é provincianismo brutal. Os americanos não são aristocráticos. Ele faz uma torre caríssima, o embasamento é uma escola pública, 600 alunos de tijolinho, e você entra pela escola. E ainda, como ele estava reclamando do Wall Street, que foi a época da coisa, ele fez do lado, de longe, onde você vê a skyline Nova York é uma skyline, aquele negócio brilha, é muito bonita, é de metal, estranho, mas do lado de Wall Street ele passou uma faca assim, rapt. Ou seja, eles assim, não, Wall Street não precisa nada dessas coisas, eles não merecem. E ele fez um prédio reto atrás, onde dá para Wall Street, que é o lugar dos bancos. Então, aquilo que é perto dos bancos ficou um negócio reto. Aquilo que você está no skyline, de longe, você tem aquela torre que brilha no meio das outras torres. E embaixo, para as escolas, os 600 alunos perfeitamente acomodados. Um mesmo projeto. É um lindo projeto de urbanismo, porque ele resolve 3 programas. E aí nós vamos chegar na palavra programa. Recentemente, alguém perguntou, enfim, qual é o programa hoje da arquitetura? Eu disse, não tem, porque o sistema capitalista não tem mais programa, só tem serviço. O que é outra coisa. Serviço independe do autor, independe de quem consome, independe de tudo. Serviço é o que funciona dentro do sistema. Você não tem um programa, você tem um serviço. É shopping, é isso, é serviço. A noção de programa, que implicava uma certa decisão espacial, e uma certa decisão da cadeia produtiva, e uma certa decisão urbanística, ela está subsumida sob o valor do serviço, vale X. Então,
Um dos problemas aqui é que a arquitetura sozinha não pode resolver o problema do valor público. Claro que isso é um problema que não é do star architect, não é do cara que é isso importante. Bilbao. Bilbao era uma cidade conflituada entre os bascos, tinha uma guerra, uma cidade trágica, completamente fora de qualquer rota de turismo, escura, triste, que tinha uma produção industrial que estava decadente. E eles pediram para o Gehry fazer aquele museu de Bilbao. Não sei se alguém foi ver. Eu resolvi ver. E eu achei brilhante como ideia. É uma beleza de implantação, é um museu pequeno, muito pequeno. Perfeitamente adequado, tinha brilhantes exposições dentro, a sala perfeita. E aquilo do lado de fora, realmente, foi o momento que ele criou essa coisa de titânio que brilha um pouco, mas é muito discreto. É incrível porque é pequeno o museu. Mas ele colocou fora da cidade, então você tem que entrar pela água, quer dizer, ele deslocou aquilo e a cidade, você chega através de vias. Bom, é claro que é a minha visão, mas é uma ação urbanística, claro. Porque é claro que ninguém precisa ir a Bilbao para ver Picasso, santo Deus. Quem é que vai sair de São Paulo para sair da rota, virar não sei aonde, para uma cidade completamente fora da rota, para ver um quadro? Você vai para o Louvre que você resolve o problema. Então, ele tinha razão de fazer aquilo, porque senão Bilbao não entrava na rota. Entrou. E vale a pena. Se vocês forem, vale a pena ver. É muito bonito. É muito inteligente. É pequeno. E o Gehry é muito inteligente. Eu vou contar um caso que me contaram no Rio, parece que ocorreu. Eu não sei se depois eu peço para vocês editarem isso com uma certa delicadeza. Mas o Gehry, chamaram o Gehry há muito tempo atrás, nem me lembro quem era o prefeito, para tentar fazer um Bilbao no Rio de Janeiro. A história foi o seguinte: o Gehry chegou e veio alguém, um funcionário da prefeitura, e disse... Algumas pessoas que já ouviram contar essa história. Olha, você tem aqui a Baía da Guanabara. Diz que o Gehry encostou assim e disse, mas vocês não precisam de um Bilbao no Rio de Janeiro e na Baía da Guanabara menos ainda. Isso aqui já é uma maravilha. Para que eu vou pôr um Bilbao aqui? Mas o Guggenheim era a proposta inicial, se não era verdadeira, ela foi produtiva, ele disse, o museu tem uma função urbanística, nós queremos fazer o museu ter uma função urbanística. Eu andei visitando o Rio de Janeiro, visitei os morros, tem vistas magníficas em cima dos morros, que são os lugares mais bonitos do Rio. Por que não fazer Bilbao na Rocinha? Foi sério isso. Eles propõem um museu no meio da favela, não lá embaixo, que não precisa. Ou seja, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ao respeitar um pouco a ação das pessoas. Os americanos não têm que resolver o problema social com a arquitetura. Eles já resolveram o problema social deles de outra maneira ou não resolveram, mas seguramente a arquitetura não vai resolver, nem se colocou o problema. Isso é um problema brasileiro real. Nós temos. Que a arquitetura aqui, ela entrou de uma certa maneira e ela tem uma função, assim como toda a América Latina tem o problema. Quer dizer, a arquitetura entrou aqui pelo Estado, tem uma série de coisas, mas não dá para passar o mesmo raciocínio para os americanos, também não dá para os ingleses, que também fizeram isso. Se você for para os franceses, é outra coisa. Para a Itália, então, é completamente diverso. Vocês sabem que a Itália é uma série de repúblicas ou ducados e condados que só no século XIX unificou. Eu acho que é o país que é o centro do Ocidente, né? Que é o campo ocidental, e é o país mais urbanizado. Não tem espaço livre. E, além do que, a ideia de território na Itália não tem nada a ver com nossa ideia de território. Território para a Itália é a visão do Brunelleschi. Marca lá a cúpula e você tem o limite da visão da cúpula em torno do seu território. Porque o território e a cidade é uma coisa só, e isso fazia parte da República Italiana, do condado não sei o quê, Firenze, Milão, todos, são vários. O que é o território no Brasil? É uma noção não só geográfica de extensão, como militar e de ocupação ao nível assim, Euclides da Cunha.
Século XIX, são os militares e os geógrafos do século XIX que vão pensar o Brasil ao nível da extensão, de entrar, de conseguir localizar isso aqui, que é um pequeno planeta dentro do planeta. Então, o território no Brasil, quando se fala ocupar o território, é porque nós tínhamos, de fato, um território vazio lá para o centro. Não tem nada a ver com a noção de território italiano, que é, ao contrário, inteiramente urbanizado e controlado pela estrutura da cidade. Acontece que o Gregotti, que é um arquiteto italiano, fez um livro chamado Território da Arquitetura, e isso entrou no Brasil nos anos 60. E a palavra território foi incorporada pelos arquitetos à medida em que a questão territorial de Brasília apareceu como a nossa virada para dentro, né, para ver Brasília. E aí a palavra território incorporou-se no nosso vocabulário habitual de arquitetura. Assim como a palavra espaço, segundo eu li no Bruno Zeff, muito bonito. Ele disse, espaço era uma palavra que não existia no vocabulário arquitetônico, até o mundo moderno, até o final do século XIX, do século XX. Quer dizer, a palavra espaço existia, mas não era uma questão central para os arquitetos. E aí ele diz, a palavra espaço só adquire sentido e significado preciso para os arquitetos no momento em que a relação entre o interior e o exterior fica equivalente em termos de valor público, e aí o espaço, como é sempre uma relação entre uma coisa e outra, ele aparece como central para a questão moderna, que é resolver espacialmente toda a vida humana, independentemente se está dentro de uma casa, fora da casa. Ou seja, você está na rua, no escritório ou dentro de casa, o valor é igual. E essa é a noção de plano, equivalência de planos e tudo mais. É uma linda área estética, inclusive, de entender, inclusive, o plano moderno. De forma que eu diria, para terminar aqui com vocês, que o valor público, que é o valor significativo de qualquer coisa, em algum lugar, a arquitetura sozinha não tem como resolver isso, porque exatamente ela não é detentora desse poder. E, em segundo lugar, que a universidade ela é o lugar onde a gente aprende as palavras. E cada projeto é uma palavra, e cada palavra pressupõe essa cadeia produtiva, o desenho, a linha e a história do olho e a história do espaço em cada um dos projetos. Ou seja, eles não vão ser um reflexo da história. Eles são a história. Não dá para pensar a história da arquitetura sem projeto. Porque, inclusive, muitas vezes o arquiteto fala uma coisa, mas o projeto é outra. O projeto sempre fala alguma coisa a mais do que o arquiteto falou. Como qualquer produção humana. Então, eu estou tentando negar essa ideia de que você pense a produção humana como... Você conhece a história, o contexto, a política, a economia, então aquilo é um retrato. Claro que não é. Se fosse um retrato, nós estaríamos morrendo de tédio e já teríamos parado há muito tempo lá atrás. Não é que as coisas estejam muito boas, mas no momento está complicado. Mas se a arquitetura tiver algum interesse, do ponto de vista da história, é a história do projeto, pensado dessa maneira, pelos procedimentos, pela cadeia produtiva e pela sua briga por significado público, no que diz respeito à sua ação pública. São as suas três instâncias. Espero ter fechado o tempo. Se eu tinha 1 hora, é isso? Então, é isso. Deu 1 hora.